cabeça sem saber que seu destino é jogar bola e fazer gol. Johnny cresce, mas é que não desaparece da sua mente a vontade de jogar um futebol, futebol. Johnny é bacana, menino vivo não se engana, mete as cabeças e passa a rente, faz o vestibular. Johnny estuda, se forma hoje, é doutor, mas só pensa em futebol, futebol. Eduardo César Daúde Gaspar, 39 anos. No meio do futebol, ele é universalmente conhecido como Edu ou Edu Gaspar. Da sede da Confederação Brasileira de Futebol, onde ele exerce o cargo de coordenador técnico da seleção brasileira, ele conversou com a Febre por telefone. A reportagem queria beber da experiência de alguém que praticamente nasceu dentro de um clube de futebol, que saiu da categoria de base para triunfar em um time de massa, levantou troféus importantes ao lado de grandes craques na Europa e se transformou em um dos profissionais de gestão mais vitoriosos do futebol no país. O que o papo de quase meia hora mostrou, além do carisma e da cortesia de Edu, foi que em toda a sua trajetória, do jogador ao dirigente, sempre houve um padrão: a convicção de que uma boa formação acadêmica e humana é determinante para vencer no futebol, dentro ou fora dos campos, assim como o Johnny da canção de Tim Maia. Fala, Edu, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer que é uma honra essa tua participação nessa edição inaugural da revista Febre. A gente pode começar a nossa conversa? Vamos lá. Eu queria que você começasse, Edu, contando sobre as suas origens, sua família e sua infância. Eu nasci no Tatuapé, né? Perto já, muito próximo do Parque São Jorge, do Corinthians. Com 3 anos de idade fui a Guarulhos também, que é próximo ao Corinthians. Tive uma infância muito bacana, tive uma infância com 2 irmãos, né? Que eu tenho 2 irmãos mais velhos, uma falecida, mas outro que está comigo até hoje, graças a Deus. E uma infância muito normal, né, de uma família de classe média baixa, né, com as dificuldades e com as facilidades talvez do nosso mundo que a gente vive, e muito boa do ponto de vista educacional da minha família, das preocupações, né, que a minha família sempre teve quanto ao lado de educação, quanto ao lado acadêmico, e foi muito tranquilo. Como era a sua ligação com o futebol na infância? E aí que tá, porque assim, a minha diversão era bola, né? Eu ia jogar bola na rua, com os amigos, eu ia jogar bola na escola, eu ia jogar bola no Corinthians, eu ia jogar bola em casa com meu irmão. Meu brinquedo era bola, né? Podiam me dar tudo, carrinho, o meu negócio era bola, né? Eu me divertia com a bola. Então isso que me ajudou também. E seus pais trabalhavam com o quê, Edu? Meus pais trabalhavam, meu pai tinha uma rotisseria, né, uma antiga, era como se fosse um mini mercado, né, um mercado pequenininho de bairro. Então meu pai tinha 2, 3 espalhadas por alguns lugares ali de Guarulhos, né. O pai e minha mãe sempre cuidou da gente, meu pai sempre cuidou das rotisserias que ele tinha. Hoje em dia eles estão aposentados e estão vivendo bem também, graças a Deus. Edu, conta como foi sua chegada no Corinthians, a transição da base para o profissional, que costuma ser tão complicada, principalmente em clubes de massa. Qual foi a principal dificuldade nessa transição? Na verdade, dentro da minha infância que eu estava falando, de Guarulhos, de muito pequeno ainda, eu tinha 4 anos, participava de uma escolinha de futebol em Guarulhos chamada Tênis de Ouro, né? E o futebol sempre esteve inserido na minha infância, porque a
a minha brincadeira, o meu divertimento era jogar futebol, né? Então eu já fazia escolinha de futebol desde os 4 anos, com 5 anos de idade. Essa escolinha de futebol fez um jogo amistoso, um jogo amigável entre o Corinthians, né, 2 escolas de crianças, e acabei jogando bem, e o Corinthians me chamou para começar a jogar no Corinthians já com 5 anos de idade, e dali começou a minha história no clube, né, que eu tinha que treinar quase todos os dias, e meu pai tinha que me levar, e ali foi criando um vínculo muito legal, né, já numa maneira já um pouco mais amador, da forma amador já passou por uma formatação mais profissional, né, e tive um conhecimento, ainda tenho um conhecimento muito grande no clube, obviamente, né, por ter vivido toda essa minha infância aí, até chegar à equipe profissional e me firmar como jogador da equipe principal do Corinthians, né, que foi uma passagem, uma história muito bonita aí de vida, que eu passei muito tempo da minha infância dentro do Parque São Jorge, né. Bom, a maior dificuldade que eu tive é a questão, sempre aquela transição que você ainda tem 15 anos, 17 anos, 18 anos, você ainda não se firmou na categoria principal, você está ansioso para chegar à equipe principal e ainda não chegou, sabe que são muito poucos que chegam, né? Então, na verdade, não foi a dificuldade. Eu acho que essa ansiedade de querer ser um bom jogador profissional, de ter a dificuldade de chegar até a equipe profissional, que foi o que me deu força para chegar onde eu cheguei. Então, por saber que ia ser complicado e chegariam ao topo no Corinthians poucos, então isso eu transformei em trabalho, eu transformei em treino, eu transformei em descanso, onde todos os meus amigos de escola estavam saindo para as festas com os amigos, viajando com família e etc. Eu estava treinando, eu tinha que ter jogo, eu tinha que dormir cedo, eu investi nesse ponto, né, que talvez, eu não sei se foi dificuldade, né, mas eu não sei se essa é a palavra ou vocabulário, mas que foi um ponto importante, talvez decisivo aí na minha vida também, para chegar onde que eu almejava. Edu, nos lugares onde você cresceu, você certamente conheceu muitos jogadores que não vingaram como profissionais. O que você acha que faltou a eles? Na verdade, isso é muito claro. Nas categorias de base do Corinthians, principalmente, eu sempre fui um jogador que tive um certo destaque, mas nunca tive o maior destaque. Sempre teve outros que eram da seleção de base, outros que eram artilheiros. Eu sempre fui um jogador bom, assim, um pouco acima da média, mas tinha outros muito bons e não chegaram onde que eu cheguei, né? E nesse ponto que eu citei anteriormente, que eu falo que foi uma fase como eu disse, que não complicada, mas um fator importante, que ainda nós estamos crianças, né, adolescentes com um monte de desejos, e a gente tem que escolher, às vezes, um caminho, né? Eu escolhi o caminho do profissionalismo, dos cuidados, eu investi nesse lado, e talvez outros investiram menos tempo do que eu investi. E chega um momento da vida profissional, principalmente de um clube grande, que são os mínimos detalhes que diferenciam um jogador do outro, né? E talvez esses mínimos detalhes que no futuro me diferenciou foi exatamente o investimento que eu tive lá atrás, né? De me privar de muitas coisas, de ser realmente profissional, ser focado no meu trabalho, né? Eu acho que isso talvez alguns não deram a devida importância que tem que dar na sua vida, porque para alcançar um alto nível não é fácil, né? As pessoas acham que vou jogar no Corinthians, vou jogar no Arsenal, vou jogar na seleção brasileira apenas por talento. Não existe mais, eu acho que nunca existiu só o talento, né? Acho que tem muitas coisas vinculadas a isso, e outros apostavam só no talento, e chega um momento que pode acabar se perdendo, né? Entre outros fatores também, que não é só isso, né? Eu tive amigos, e eu até hoje tenho bons amigos, que se tornaram advogados, né, que hoje estão advogando. Eu tenho uns amigos que é economista, então outros que também entenderam a realidade, não deixaram de estudar, né, levaram o caminho deles para a vida acadêmica, e eu levei a minha vida para o lado mais do esporte, e acabou também tendo uma vida de sucesso na parte que eles almejavam. Então, tem vários pontos aí importantes a ser discutido e a ser comentado, porém, nada sem sacrifício, né? Não adianta querer que as coisas não caem do céu. Sobre a sua temporada em Londres, Edu. Foram 4 anos e meio jogando lá. Que experiência você tirou desse período?
Foi sensacional em todos os aspectos, né? Eu saí muito jovem do Brasil, então jogar na Premier League na parte técnica, né, é sensacional, uma das maiores ligas do mundo, se não for a maior, os maiores clubes do mundo, os maiores treinadores, ou seja, tudo que tem de melhor no futebol está na liga inglesa, né? E eu tive essa oportunidade de participar, na verdade foram 4 anos e meio na Inglaterra, e foi excepcional na parte também de vida, né? Eu poder morar numa cidade como Londres, conviver na cidade de Londres, aprender a língua inglesa, aprender sobre a cultura britânica, aprender sobre outros costumes, né? Participar de um clube como o Arsenal, que não tem uma dinâmica totalmente diferente da do Corinthians e tem que passar por as dificuldades lá em todos os sentidos, né, de idioma, de técnica, de sistema de jogo, arbitragem, ou seja, então é um crescimento meio que 360, assim, sabe? A minha vida pessoal também foi muito legal, conheci outras pessoas, tive a oportunidade de morar num centro, como eu falei, que o Londres é a capital, praticamente a capital da Europa, né? Então próximo de tudo, viajar, conhecer outros países, cultura, enfim, acho que foi sensacional eu ter passado por essa experiência. É difícil não te perguntar sobre aquele Arsenal que conquistou a Premier League invicto, aquele timaço. Como era jogar com todas aquelas feras? Ali foi, na verdade, o dia que eu comecei a treinar lá, eu olhava para um lado, eu olhava Bergkamp, olhava para o outro, eu via Thierry Henry, Patrick Vieira, Pires, e aí eu falava, meu Deus do céu, e eu sempre pensei, eu falei, olha, se eu cheguei aqui é por alguma coisa, eu tenho que dar um passo para frente também, treinar forte, e me posicionar e jogar para estar do lado deles, porque eu não tenho que me intimidar pela grandeza desses atletas, né? Pelo contrário, agora é a hora realmente de evoluir, né? E deu o que deu, foram 7 títulos aí nesse período, me tornei o primeiro brasileiro na história da liga inglesa a ser campeão em solo britânico, né? Então foi uma passagem espetacular aí para mim em todos os sentidos. Você curtiu muito esses anos em Londres, mas o que foi que te deu o estalo de resolver se mudar para Valência? Como foi a vida por lá? Na verdade, a passagem foi como eu já tinha 4 anos e meio na Inglaterra e eu tinha muita curiosidade mesmo em jogar na Liga Espanhola, né? Eu achava que a Liga Espanhola podia potencializar ainda mais meu futebol, pelo estilo de jogo. Estava passando um momento legal dentro do Arsenal. Essa época eu estava convocado para a seleção brasileira também. E eu falei, acho que deu minha hora aqui na Inglaterra, já passei por uma experiência muito legal e agora eu quero viver em um centro diferente para ter outra nova experiência, porque foi tão boa essa que eu quero ter uma experiência na Espanha também, né? E decidi, o Arsenal me fez 3 propostas antes da minha decisão de ir para a Espanha, né? Fiz uma proposta interessante, muito interessante do ponto de vista econômico, mas eu queria ir para a Espanha, eu queria jogar na Espanha, eu sabia que eu poderia ter sucesso, enfim, era uma cabeça minha, e eu decidi e também passei 4 anos lá em Valência sensacionais. Do ponto de vista técnico foi pior, porque eu me machuquei muito na Espanha, né? Eu já cheguei lá, tive um problema de lesão de joelho, depois tive outra na sequência, lesões importantes. Sim. Né? Do ponto de vista técnico, a Inglaterra foi melhor, mas do ponto de vista de qualidade de vida, a Espanha foi melhor, porque a Espanha proporciona aí para nós, para os atletas e para quem vive na Espanha, realmente uma qualidade de vida diferenciada, né? Com sol, com praia, principalmente a cidade de Valência. Então para minha família foi muito bom, para eu estar perto dos meus filhos também foi muito bom, né? E aproveitamos muito nesse sentido. Então aproveitei muito a parte, como eu falei, profissional e técnica, né, de estar jogando uma Premier League, a outra também, eu joguei numa Liga Espanhola, ganhei a Copa do Rei jogando pelo Valência, mas me machuquei muito, eu tinha certeza absoluta que eu poderia, se não tivesse tido as minhas lesões, ter tido, acho que, maior sucesso ainda lá do que eu tive no Valência. E o que você trouxe de lição para o Brasil desse período na Europa? Olha,
a forma, né, que os atletas se portam lá fora, o profissionalismo dos clubes, a seriedade que a gente vê, a forma de alguns treinadores, né, que eu aprendi muito com o treinador, a forma que eles conduzem o dia a dia dos trabalhos, um pouco de uma situação mais próxima de dia a dia, outros um pouco mais radical, né, jogou bem, jogou mal, tá fora, jogou bem, tá dentro, né, levando para um lado estreitamente profissional, outros levando para um lado um pouco mais profissional e com uma gestão de pessoas, assim, uma gestão pessoal melhor. Então você vai aprendendo um pouco de cada, né? Isso que vai te dando know-how, isso que vai te dando experiência, né? De viver em cidades diferentes, de conviver com pessoas diferentes, de conviver com culturas diferentes. Então você vai pegando o que cada um tem de bom, né? Cada um pode te proporcionar algo que te magoou, algo que te deixou feliz. Então você vai trazendo para a sua realidade, né? Para que você possa acertar cada vez mais, errar cada vez menos. Então eu acho que foi positivo, e a experiência sempre é muito válida por tudo, né? Não só pela vida esportista, mas por você ter a oportunidade que eu tive de conviver em grandes centros, como eu falei. Em relação à captação de talentos, como funciona esse processo na Europa? Não, aí é um sistema, aí é cultural, né? Sistema econômico do país, as possibilidades que o país ou as cidades proporcionam para as crianças, né? As possibilidades educacionais que são proporcionadas às crianças, as oportunidades esportistas de baixo custo, né? Que as próprias cidades, os governos cuidam dessas crianças. Então visto, os investimentos são diferentes, né? Embora talvez as cidades sejam menores, os países sejam menores, assim, com um pouco mais de facilidade geográfica, mas lá você via as escolinhas públicas, né, sempre cheias, muito bem organizadas. Você via não só o futebol, mas você via outros esportes também vinculados, você via muito investimento em praças públicas. Por exemplo, na Inglaterra tem muito lugar para se praticar esporte, na Espanha também, principalmente em Valência, tem um lugar muito legal que as crianças iam, praticavam esporte, tinha sua oportunidade, não profissionalmente falando, mas oportunidade de lazer também, né, proporcionando lazer e esporte ao mesmo tempo. Então são visões, né? Visões que eu acho que o Brasil e todos nós esperamos aí do ponto de vista educacional para nossas crianças, proporcionar não só uma vida atlética de alto nível, mas educação, esporte, lazer, essas coisas assim que acaba te levando para um caminho bacana. E sempre assim que eu vi um pouco os países que eu vivi. Eu queria, Edu, que você comentasse sobre a importância que a qualificação profissional tem para uma carreira depois do futebol. Pedro, o que eu falo é que o pessoal foca muito no jogador de futebol. Só o que envolve, o que está ao redor do jogador de futebol, tem muitas outras grandes profissões, né? Tem um atleta, às vezes que o cara não vai ser um atleta profissional, não vai ser um jogador de futebol. Mas ele pode ser um grande médico que trabalha num grande clube de futebol, ele pode ser um grande fisioterapeuta que trabalha num grande clube de futebol. O cara que gosta de futebol, o cara que se envolve por futebol da maneira que a gente se envolve, eles têm muitas outras coisas para fazer, mesmo dentro do futebol. Você não precisa viver futebol só porque você foi jogador de futebol ou quer ser jogador de futebol. Pelo contrário, tem inúmeras oportunidades hoje no mercado e eu sou uma prova disso. Eu fui jogador de futebol, só que depois eu me dediquei para ir para um lado de gestão, um lado de coordenação, de diretoria, que eu pudesse ajudar o futebol, né? E continuo trabalhando no futebol, no que eu gosto, do que eu amo, do que eu tenho desejo, né? Então tá aí, é lado de educação. Poxa, se você não tem um alto nível, né, para chegar a ser um jogador de futebol, você tem outros milhares de profissões vinculadas ao futebol, né? Porque hoje eu cuido de uma equipe multidisciplinar, né, que dentro dela tem preparador físico, que é uma profissão, tem nutricionista, que é uma profissão, tem fisioterapeuta, tem médico, tem inúmeras profissões dentro do departamento de futebol, né? Então aí que está o ponto. Se gosta de futebol, vai atrás, vai estudar, né, ou vai se dedicar, ou seja, tá aí muitas coisas vinculadas. É porque eu sempre falo assim, Pedro,
Mas o jogador de futebol, o cara que não consegue ser jogador de futebol, não tem problema, porque ele tem um mundo ali de oportunidades para que ele continue no mundo de futebol. Quantos clubes no Brasil tem? Quantas oportunidades tem? Tem muita coisa bacana, né, por trás de tudo isso. Então é aí que a gente tem que bater, nesse ponto, porque nem todo mundo, nem, sei lá, 10% ou 5% vão conseguir chegar a um bom nível, né, de jogador de futebol. O restante, ótimo, se não conseguiu, vamos conseguir para o outro lado, né, vamos dedicar para outra área, que também está aí, que vai também poder viver muito parecido com o que o atleta de futebol vive. Como é que foi ou está sendo sua preparação para essa carreira como profissional de gestão no futebol? Eu tive muito rápido o convite para assumir como gerente de futebol do Corinthians, né? E aí eu comecei a ir atrás em cima das minhas dificuldades, né? Fiz bastante cursos online, tem um curso hoje da Universidade de Futebol, que é um curso interessante, tem o curso da FGV, que é da FIFA, de gestão, tem o curso da CBF de gestão esportiva, que também eu fiz. Tem um curso, são cursos às vezes mais rápidos sobre contratos de jogadores, que você começa a entender o mundo contratual dos atletas, não só de jogadores de futebol, mas com a NBA, hóquei, basquete, tem todo tipo de contrato de atletas profissionais do esporte. Você começa a entender um pouco da parte jurídica, né? Eu agora vou começar o curso da UEFA também. Então, quer dizer, tem muitas coisas legais para você fazer para que você possa também se credenciar, se tornar um grande profissional. Bom, Edu, foi um prazer. Mais uma vez eu quero agradecer a tua participação aqui nessa edição inaugural da Febre. E para concluir, eu queria que você, na condição de coordenador da seleção brasileira, me dissesse o que é que a CBF poderia fazer para fomentar e captar melhor os talentos que nascem no país. Aí assim, eu cuido da parte técnica, né? Eu cuido da parte de coordenação geral, de organizar o que é melhor para a seleção brasileira, independente das categorias, né? Nós estamos com um projeto de ampliar, sem dúvida nenhuma, nossos observadores, né? Porque existem alguns polos importantes, então eu trabalho dentro de alguns focos geográficos que existe dentro do cenário brasileiro, né? Então, por exemplo, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, onde estão os maiores clubes, onde estão as maiores estruturas, onde estão os clubes que mais revelam jogador, né? E aí são para mim alguns focos de observação que eu coloco meus observadores, né, para que eles possam trazer o melhor dos melhores para uma seleção brasileira. Diferente de um clube de futebol que trabalha na base. Eles precisam de quantidade, eles precisam de número de atletas, eles precisam de infraestrutura para proporcionar aos meninos condições de trabalho para potenciar os atletas a jogarem nos seus clubes. E o meu objetivo é a nata. Na verdade, os clubes proporcionam e eu vou e seleciono os melhores para que eu possa convocar, porque é assim que é a seleção brasileira, né? A seleção trabalha dessa forma, mas no que puder ajudar, sem dúvida nenhuma, a seleção brasileira vai estar sempre à disposição de todos, como a gente já está estreitando relacionamento cada vez mais com os clubes para estar sempre próximo a eles também.